Terceirão Mediação. Vamos lá, vamos juntos? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa? Isso mesmo. Olha só, nós vamos ter a companhia da nossa querida Amadinha como fundo aí de leitura, tá? Então, vamos nessa caminhada e claro que nós estamos aí quase concluindo já a nossa unidade 3, beleza? Então, aluno terceirão, vamos conhecer o tema da aula de hoje, aula 59.1, temática literatura, só que nós vamos especificamente falar de figuras de linguagem e agora a parte 2, vamos estudar figuras de palavras, figuras de pensamento, ok? Vamos lá então, a habilidade da aula de hoje, nós na verdade temos aqui duas habilidades. A primeira, usar os conhecimentos por meio da prática de análise linguística, expandindo as possibilidades de uso da linguagem e ampliando a capacidade de análise crítica. 2. Acessar a diversidade de textos e obras produzidos por autores da literatura brasileira e universal, reconhecendo as características composicionais. Ok, muito bem. Vem aqui comigo, vamos conversar um pouquinho sobre o texto atual desta aula. O texto atual traz aqui o perfil de como o Enem, essa avaliação externa, cobra aí, né, faz essa análise, ou seja, como que ele apresenta a proposta, né, de texto de apoio para a construção da redação, ok? Então, o texto atual traz esse momento para que você tenha um contato com essa forma aí do perfil dessa estratégia do Enem, beleza? Vamos lá então? Vamos juntos. Nós temos aí o texto atual e a Amadinha, sua linda voz. A doação de órgãos no Brasil. Texto 1. A doação de órgãos ou de tecidos é um fato pelo qual manifestamos a vontade de doar uma ou mais partes do nosso corpo para ajudar o tratamento de outras pessoas. A doação pode ser de órgãos, rim, fígado, coração, pâncreas e pulmão, ou de tecido, córnea, pele, ossos, válvulas cardíacas, cartilagem, medula óssea e sangue de cordão umbilical. A doação de órgãos, como o rim, parte do fígado e da medula óssea pode ser feita em vida. Texto 1, né? Vamos agora para a leitura do texto 2. O Brasil bate recorde, o número de doadores de órgãos. Aqui, entre janeiro a junho de 2016, 4.672 potenciais doadores. Vamos lá, voltar. Perdão, vamos aqui. Começando, Márcia. Texto 2. O Brasil bate recorde. Aqui você vai perceber, aluno, que nós temos um panfleto, né, do Ministério da Saúde, um cartaz, onde fica os dados, certo? Voltando aqui para você analisar com calma, tá? Vou pegar o preto. Aqui os dados que você pode analisar, usar na sua redação, tá certo? Não deixa de ser um texto informativo, né? Você vai pegando os principais dados para argumentar na sua redação. Não vai copiar, você vai parafrasear. Isso. Tá pegando só a fonte. E lembrando que é o texto 2, olha só, é um gênero textual, bem aí com o seu recado dado pelo emissor, né, que é o Ministério aí da Saúde, que traz essa informação, beleza? Então, muito bem lembrado pela professora Márcia, não é copiar, tá? E sim parafrasear, é um auxílio, né, para você construir aí a redação, beleza? Texto 2. Temos mais, vamos lá, texto 3. O Brasil registrou crescimento nas doações e transplantes de órgãos em 2014, de acordo com o levantamento da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, ABTO, divulgado pela segunda-feira, 23.
Foram 7.898 órgãos doados no ano passado, 3% a mais que em 2013. A taxa de doadores também subiu de 3,5 por milhão de pessoas para 14,2 por milhão. No entanto, ficou abaixo da meta proposta pela associação para 2014, que era de 15 por milhão. Além disso, o índice está longe de alcançar o objetivo de 20 doadores por milhão de pessoas até 2017. Para se ter ideia, na Espanha, considerado o país que mais registra transplantes, a taxa é de 37 por milhão. De acordo com Lúcio Pacheco, presidente da ABTO, a má distribuição das equipes que realizam transplante pelo Brasil pode ser uma das respostas a esta dificuldade. Vamos ver então, qual foi aí o que ele explicou. Segundo o Ministério da Saúde, que coordena o Sistema Brasileiro de Transplantes, há mais de 1.000 equipes preparadas para realizar a cirurgia distribuída pelo Brasil e 400 unidades prontas para atuarem nessa área. Mas, para Pacheco, há uma concentração desse tipo de mão de obra no sul e sudeste, quase nenhum ou nenhum no norte, nordeste e centro-oeste. Enquanto em São Paulo, há 20 equipes para realizar cirurgia de fígado, o que é muito. Em Minas Gerais, apenas 3. Em outros estados não há, explica. Outro problema que dificulta a realização dos transplantes é a falta de autorização da família para a cirurgia, medida pela chamada taxa de negativa familiar. O índice em 2014 ficou em 46%, apenas 1% menor que em 2013. Muito bem. Lembrando que você pode estar fazendo a pesquisa, a fonte está aí, pode atualizar esses dados, rever como fica isso hoje na atualidade, beleza? Muito bem, vamos agora para mais um texto, o texto de número 4. A conscientização da sociedade como um todo, tarefa de longo prazo, deve ser iniciada nas escolas. O Centro Ideal de Formação Integral do Jovem, incluindo o exercício da cidadania. Neste sentido, a incorporação dessa temática nos conteúdos curriculares dos diversos níveis de ensino é determinante para se lograr uma atitude crítica que permita o debate e análise dos avanços científicos que influenciam a nossa saúde e determinam o rumo da nossa existência. Afinal de contas, os estudantes de hoje são os futuros médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, biólogos, engenheiros, pesquisadores, técnicos de laboratórios, cidadãos, governantes potenciais, doadores e receptores de órgãos, beneficiários da admirável tecnologia dos transplantes. Ok, então olha só, viram aí? Então, 4 textos, né? De textos aí como apoio. E aí é claro que após a leitura, após essa análise, isso em um determinado tempo, né? Lembrando que essa redação, esse momento da prova aí, o tempo corre, né? O tempo urge, beleza? Então, já aí deixamos a dica para você, já vai se preparando, tá? No tempo, na leitura, por isso tem que estar antenado e sempre buscando informação. Ok, vamos então agora para conceituar aí figuras de linguagem. Vamos adentrar na nossa aula e com o tema figuras de linguagem. São recursos usados na fala ou na escrita para tornar mais expressiva a mensagem transmitida, usadas para exprimir de formas e objetivos diferentes os pensamentos da pessoa que escreve, a fim de comover, surpreender e fazer o leitor rir ou refletir sobre algo. Ok, então percebo pelo conceito que as figuras de linguagem são recursos aí bacanas, né? Bacana, vai fazer com que aí a sua produção literária, né? Ela fique aí de uma maneira para surpreender o leitor, beleza? Vamos aí, vamos adiante, vamos agora classificar. Então, as figuras de linguagem, aí elas se dividem, né? Nós temos aí várias, vamos aqui ver 4 delas. Primeiro,
Figura de sintaxe ou de construção. Segundo. Figuras de palavras. Terceira. Figuras de pensamento. E figuras de som. muito bem. Então, assim, nós vamos agora, aluno terceirão, né, após a classificação dessas figuras de linguagem, você aí vai acompanhar. Prepare com um delicioso lanche, que agora é a hora de você aí observar um recurso onde terá aí exemplos de figuras de linguagem, ok? Valendo! Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor, eu nada seria. É só o amor, que conhece o que é verdade. O amor é bom, mas não quer o mal. Não sente inveja ou se envaidece. O amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor, eu nada seria. Muito bem. Bacana, né? Legal? Pois é, então, diferentes gêneros textuais aí são construídos com os recursos aí de figuras de linguagem. E esse em específico, nós temos aí um exemplo. O amor, nesse caso, o amor ele é comparado a quê? Vamos ouvir na voz, lá no fundo. Então, Marcinha, nós temos exemplo aí de uma figura de linguagem bacana, em que o aluno ele já pode começar também a fazer essa pesquisa em outras letras de música, em outros gêneros textuais. Qual é, Marcinho, o nosso verso específico aí desse recurso? A metáfora, o amor é fogo, né, que arde sem se ver. O amor é ferida, né? Então, essa parte, quando ele fala aí, é fogo. Por que é fogo? O que o fogo faz? Está fazendo uma comparação, né? É uma metáfora que arde, que queima. E a ferida, o que a ferida faz também? Machuca, dói, sangra. Não, já me emocionou. Percebam aí a importância de utilizar esse recurso, essas figuras, né? Olha, já até fiquei entristecida. É isso, né? A função. Mas aí. A ferida seca, ela sara também. Mas você chega assim, né? Eu vou chorar agora. Viu só, gente? Aí como é que é? Esse é o objetivo aí de utilizar esse recurso dentro aí das composições literárias, em específico, estamos falando desse gênero música, né? Muito bem. Então, figuras de linguagem, vamos agora ver figuras de palavras, né? Vamos lá, vamos ao conceito. As figuras de palavras são recursos utilizados para produzir maior expressividade à comunicação. Faz parte das figuras de linguagem que, além das figuras de palavras, considero também as figuras de pensamento, as figuras de sintaxe ou de construção e as figuras de som. Muito bem, então vamos conhecer agora, vamos rever aí uma a uma. Figuras de palavras. Metáfora, metonímia, comparação, catacrese, sinestesia, antonomasia e perífrase. Ok, então temos aqui, né, a listagem aí das figuras de palavras. Vamos agora estudar uma a uma, começando pela metáfora, né? Então nós temos a metáfora, que é uma figura de linguagem que trabalha aí por meio da comparação implícita, tá? Entre termos e de modo que transforma o sentido denotativo, que é o quê? O sentido próprio, o sentido literal, o sentido do dicionário, né? Transforma esse sentido denotativo das palavras em conotativo. Passa a ser aí um sentido figurado, ok? Muito bem. Então, vamos avançar. Vamos aqui agora aos exemplos. Juliana é uma gata. Aí a beleza felina. Não quer dizer que é um gatinho, não, gato, não, né? Não é um animalzinho, não. Não, beleza. É uma comparação. Juliana é bela. Muito bem. Esperta. Lucas é um touro. Touro pra gente sempre é forte. Deu até medo, Márcia. Touro, já vou sair correndo, tenho medo.
Mas aí é uma comparação, né? Dizendo que Lucas, ele é forte. Dona Marta é uma flor. O que a flor é? Ela? Meiga, bela, frágil. Tem várias interpretações. Ana é fera em matemática. Quer dizer, muito bom, muito boa em matemática. Podia colocar pura, né? Mas, ai, gente, é verdade, eu não sei. Zero esquerda em matemática. O personagem do livro tem coração de pedra, duro, insensível. Pura é um anjo. Bondosa. Isso eu vou internalizar, né? Bacana. Pura, aí tem a questão do anjo, da inocência. O próprio nome já diz, pureza de um anjo. Olha, gente, o que não faz uma aula de figuras de linguagem? E já estou toda comovida desde o nosso recurso, o nosso exemplo. E agora a professora Márcia, né? Colocando aí, fazendo essa comparação, usando a metáfora. Já mexeu mesmo, Márcia, comigo. Já estou toda aqui molinha. Valeu? Então, aqui alguns exemplos de metáfora. Vamos aí avançando para mais uma figura de linguagem, agora, metonímia. A metonímia substitui um termo pelo outro e da mesma maneira que a metáfora estabelece uma relação de aproximação entre os termos. Pode ocorrer de diversas maneiras: marca pelo produto, matéria pelo objeto, concreto pelo abstrato, singular pelo plural, gênero pela espécie, continente pelo conteúdo e ou afinidade estabelecida entre duas palavras, conceitos e ideias. Vamos ao exemplo, vamos ver agora essa metonímia e, na verdade, contextualizada. Vamos observar essa substituição, né, de um termo pelo outro, a substituição de uma palavra pela outra, de maneira que a metáfora aí, né, estabeleça uma relação de aproximação entre eles. Vamos lá. Aquele homem é um sem teto. Né? A expressão sem teto representa a substituição de um conceito referente às pessoas que não possuem o quê? Casa. Aí, essa semana, li Machado de Assis. Será que ele leu o autor? Pura. Aí dá tá fazendo o quê? A troca, né, do autor pela obra. E aí, nesse caso, nós temos a metonímia. Vamos adiante agora para mais exemplo e você ficar inteirado, tá? E não ter aí dúvidas quando estiver analisando figuras de linguagem. A metonímia, ela pode ocorrer de inúmeras maneiras. Então, vamos aí a alguns casos aí mais comuns. Parte pelo todo. Ele possuía inúmeras cabeças de gado, ou seja, bois. Ele possuía bois. Causa pelo efeito. Consegui comprar a televisão com meu suor. Quer dizer que foi trabalho, o esforço. Muito bem. Autor pela obra. Li muitas vezes Camões. Que, na verdade, ele leu aí a obra literária do autor. Inventor pelo invento. Meu pai me presenteou com um Ford. Inventor da marca Ford, quer dizer Henry Ford, quer dizer um carro. Ok, muito bem. Então vamos adiante agora. A marca pelo produto. Isso é comum, hein, Márcia? A gente faz direto. Meu pai adora tomar Nescau com leite, quer dizer chocolate em pó. Isso aí acontece muito, e principalmente nas guloseimas, né? Que a gente vive falando aí a marca, né? E não o produto. Matéria pelo objeto. Passou a vida atrás do vil metal. Dinheiro. Singular pelo plural. O cidadão foi às ruas lutar pelos seus direitos. Quer dizer, vários cidadãos. O concreto pelo abstrato. Natália, a melhor aluna da classe, tem ótima cabeça. Continente pelo conteúdo. Quero um copo d'água. No caso, ela quer um copo com água. Com água. E gênero pela espécie. Os homens cometeram barbaridades, quer dizer, a humanidade. Ok. E vamos embora. Mais uma figura de linguagem, agora comparação.
A comparação de ideias, contudo, diferente da metáfora, em que ocorre uma comparação implícita. Nesta, o termo comparativo, como, tal, qual, como, assim e etc., aparece no enunciado, constituindo uma comparação explícita. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos ter aí que observar agora os exemplos, né, Marcinha? Em que nós vamos acompanhar da leitura da Amadinha. Exemplo. Esperto como uma raposa. Você vai observar aqui, ó, o uso, né, ó, desse termo, como, já está fazendo a comparação. Diferente da metáfora. Se eu fosse falar aqui que isso aqui era uma metáfora, eu ia falar, ele é esperto, ele é uma raposa, né? Já estou fazendo a comparação. Ele é uma raposa. Aqui, no caso, está dizendo, esperto como uma raposa, usando o termo como, já diz tudo, que está fazendo uma comparação. Muito bem, tem que estar presente esse termo, tem que aparecer na oração o termo como, né, Márcia? E a raposa, né, pura, já é conhecida como o quê? Né? Um animal traiçoeiro, né? Muito bem. Eu não quero ser comparada com isso, Nunca. Não. Outro exemplo. A vida vem em ondas como o mar, no indo e vindo infinito. Então, olha só. Mais uma vez, né, o termo aí comparativo como presente na oração. A vida vem em ondas como um mar. Para tudo, que eu vou já deixar os alunos aí com dor de ouvido. Vamos embora. Catacrese. Isso é bem legal, a catacrese. Catacrese, né? É um tipo de metáfora desgastada, em virtude de outros termos serem utilizados com frequência. Deixamos de perceber que eles têm sentido figurado. Muito bem. Quem nunca aí já usou a catacrese? Olha só, eu já ia falar catraca. A asa da xícara está quebrada. Gente, desde que eu me entendo por gente, eu falo isso. E você aí também, Márcia, você também utiliza essa catacrese? Com certeza. A asa da xícara está quebrada, né? O braço da cadeira também, né? A cadeira não tem braço, Isso mas não mesmo. tem outro termo para substituir. Tá, e aí nesse caso é a semelhança, né, da forma e do pedaço da xícara como uma asa, né? Percebam aí na imagem, no nosso texto aí de suporte, a asinha da xícara lá, né? Bem... E no segundo exemplo, o pé da cadeira está quebrado. Muito bem. Então, catacrese, essa metáfora é desgastada, ok? Vamos adiante, mais uma figura de linguagem. E essa aqui, esta mexe. Sinestesia é a associação de sensações por órgãos de sentidos diferentes. Mistura de sensações relacionadas aos sentidos, tato, audição, olfato, paladar e visão. Ok. Estabelece uma relação entre planos sensoriais diferentes. Ela é muito utilizada como recurso estilístico e, portanto, surge em diversos textos poéticos e musicais. No movimento simbolista, a sinestesia foi muito empregada pelos escritores. Olha só, Márcia, destaca para o nosso aluno terceirão aí, qual é esse período literário, qual é essa escola literária que aí, né, usou demais, né? Está presente essa figura de linguagem, sinestesia. Tá? Então, os autores simbolistas, com certeza, né, produziram, utilizando aí essa sensação aí, essa associação de sensações, tá? Sinestesia. Vamos ao exemplo? O amargo som da sua voz. Gente, para tudo, a voz, ela tem gosto, né? A questão do paladar ligado ao som, né? A audição, né? Paladar e audição. Olha aí essa mistura, né? Essa associação, beleza? Muito bem, vamos adiante. Agora sim vamos ver outros exemplos de sinestesia agora nas produções literárias. Vamos aí. É um doce vento que se erguera, punha nas folhas alagadas e lustrosas um frêmito alegre e doce. Então, produção aí de Essa de Queiroz,
Nós estamos vendo aí, ó, um doce vento. Gente, o vento a gente sente, né? Aquela brisa, aquela sensação gostosa, né? Tocando na pele. Mas saber se ela é doce, se o vento é doce, salgado, não. Né? Alegre e doce, olha a mistura aí, né? Nós temos essa produção de Encia de Queiroz para trazer exemplo de sinestesia. Vamos uma de Clarice Lispector agora. Por uma única janela envidraçada, entravam claridades cinzentas e surdas, sem sombras. Gente, claridades, né? Claridade surda, claridades cinzentas. Né? Então, olha só aí essa junção, né? Vamos agora para mais um exemplo agora, Mário de Andrade. Esta chuvinha de água viva, esperneando luz e ainda com gosto de mato longe, meio baunilha, meio manacá, meio alfazema. Até eu senti o cheiro da alfazema. Gente, olha só, incrível, né? Então vamos lá. Esta chuvinha de água viva. Água, gente, água tem vida, né? Esperneando. A água pode, quem pode espernear, né? Não pode ser a água de jeito nenhum. Luz, né? E ainda com gosto de mato longe. Meio baunilha, meio manacá, meio alfazema. Vamos ao nosso último exemplo, né? Agora de Gabriel Miró. O céu ia envolvendo-a até comunicar-lhe a sensação do azul, acariciando-a como esposo, deixando-lhe o odor e a delícia da tarde. Gente, o céu pode ser uma pessoa. O céu, olha só, o céu ia envolvendo-a até comunicar-lhe a sensação do azul, acariciando-a com um esposo. Meu Deus, eu fico vendo até esse céu em movimento, igual história, né? Histórias aí criadas com animação, tá? Então, temos aqui exemplos, né, de sinestesia na literatura, beleza? Muito bem, então vamos para mais uma figura de linguagem, antonomásia, ou também chamada perífrase. É a substituição de uma ou mais palavras por outra que a identifique. A cidade da Garoa é o centro financeiro do país. E é claro que aí todos, né, já estão cansados de ouvir essa figura de linguagem em telejornais, é na música, é na conversa, que é a cidade da Garoa. Olha só, quem é? São Paulo, tá? E aí, nesse caso, a substituição, né, do nome São Paulo, da cidade de São Paulo, é aí substituído pela característica, né, que é a garoa, ou aquela chuva fininha, né, a chuva fina, beleza? Ok, então assim, nós vamos agora, tá, conversar um pouquinho, vamos continuar, né? Só que vamos falar agora de outro tipo de figuras de linguagem. Vamos juntos? Vamos lá, de olho na tela. Agora, figuras de pensamentos. Figuras de pensamento, nós temos aí o conceito de que são utilizadas para produzir maior expressividade à comunicação. Então, as figuras de pensamento, elas trabalham com a combinação de ideias e pensamento. Então, nós vamos destacar para você isso, que as figuras de pensamento, elas trabalham a combinação de ideias e pensamento. E aí, nós vamos ver várias, uma a uma, e entender que cada uma tem aí essa função, né, de dar aí maior expressividade para a comunicação. Beleza? Então, vamos lá. Gradação ou clímax? Na gradação, os termos da frase são fruto de hierarquia, ordem crescente ou decrescente. Vamos ao exemplo. As pessoas chegaram à festa, sentaram, comeram e dançaram. Ok, aí nesse caso a gradação, né? Então veja aí as ações, elas sendo gradativa. Então, a gradação vai ao encontro, né, com o clímax, ou seja, o encadeamento dos verbos, eles aí se faz na ordem crescente. Por isso, trata-se de uma gradação crescente. Olha só,
os verbos em destaque para você bem bonitinho na gradação crescente. Chegaram, sentaram, comeram e dançaram, tá? Ah, mas e aí se a gradação é decrescente? Ela vai ter outro nome, vai ser chamada anticlímax, tá? Vamos ver um exemplo de gradação decrescente. Estava longe, hoje perto, agora aqui. Viu só? De longe, aqui. Muito bem. Vamos avançando. Vamos lá. Prosopopeia ou personificação? Consiste na atribuição de ações, sentimentos ou qualidades humanas a objetos, seres irracionais ou outras coisas inanimadas. Exemplo. Eita, esse O exemplo é vento bom. suspirou essa manhã. Gente do céu, o vento. É o ser humano que pode suspirar? Não, né, pura? Mas, por isso, nós temos aí o recurso das figuras de linguagem e agora prosopopeia, personificação, para utilizar e fazer a construção bacana aí, dando ênfase, né? Então, nessa frase, sabemos que o vento é algo inanimado, que não suspira. Sendo assim, esta é uma ação de qualidade humana, né? Mas a prosopopeia é para isso mesmo, para atribuir aí ações, né, de sentimento ou qualidades humanas a objeto, ou a seres irracionais, a coisas inanimadas. Beleza? Vamos lá então. Eufemismo. Atenua o sentido das palavras, suavizando as expressões do discurso. Aí, isso aí é muito bom usar, né? Nesse período, né, Márcia? Então, pela fé. Vamos usar do eufemismo para dar as notícias, porque senão pode causar tragédia em cima de tragédia, se não utilizar a forma mais suave de falar. Vamos ao exemplo. Ele foi para o céu. O que isso quer dizer, né? Que ele partiu, que ele faleceu, que ele morreu. Ai, Deus. Verdade. E nesse período, então, né? Difícil. Então, a expressão aí para o céu ameniza o discurso real. Não é nada de chegar. Olha, Márcia, o Barnabé morreu. Meu pai. Não tem condições. Hipérbole é um exagero intencional do locutor, isto é, expressa uma ideia de forma exagerada. Olha, gente, vou confessar que a professora Amadinha, ela diz que essa figura é todinha minha. Por ela, você é hiperbólica. Eu digo, pela fé, como assim? Já te liguei 1 milhão de vezes, eu falo para ela. Ela diz, não, você só ligou uma vez. Gente, mas é assim mesmo. Se tem, vamos usar, né? Beleza? Então, hipérbole é esse exagero. Vamos ver no exemplo. Chorou rios de lágrimas. Liguei para ele milhões de vezes essa tarde. Beleza. Então, aí a gente traz mais um recurso, né? Um texto imagético para gravar na mente e no coração, aluno terceirão, essa figura de linguagem bacana que você pode usar na sua construção, na sua tanto escrita como oral, né? É bacana, eu uso e eu gosto. Então, vamos avançando. Lilote. Litote, perdão. Assemelha-se ao eufemismo, uma vez que atenua a ideia do enunciado mediante a negação do contrário, sendo, portanto, a figura de linguagem que se opõe à hipérbole. Vamos ver então no exemplo. Aquela bolsa não é cara. Pela expressão, nós podemos concluir que o locutor, ele enfatizou que a bolsa é barata, ou seja, a negação do contrário, né? Não é cara, ok? Muito bem, depois dessa figura de linguagem, litote, agora saiu, nós vamos para o paradoxo ou oxímoro. Diferente da antítese que opõe palavras, o paradoxo corresponde ao uso de ideias contrárias, aparentemente absurdas. Vamos ver no exemplo? Esse amor me mata e dá vida. Como é isso? Mata e dá vida? Isso pode ser sim, muito bem, na sua produção, utilizado para dar essa expressividade, né, na sua construção aí literária. Neste caso, o mesmo amor traz alegrias, né, que aí é vida, e tristeza,
mata, né? Para aí, no caso, pessoas. Ok? Muito bem. Vamos adiante. Ironia. Quem não usa da ironia? Produz um efeito contrário com intenção sarcástica, maliciosa ou de crítica, uma vez que as palavras são utilizadas em sentido diverso ou oposto. Exemplo, Ele é um santinho mesmo. isso quer dizer o quê? Dependendo do discurso do falante, né? Fica Que ele não claro tem nada a ver com santo, é um mal criado. pela fé. Ah, o nosso diretor, né? É um santo. Ô, Senhor! Mas não é que ele é mal criado, não, né? É porque ele aí é bem danado. Muito bem. Vamos então avançar mais um pouquinho. Agora vamos falar de apóstrofe. Caracteriza as expressões de chamamento, apelo, função que se assemelha ao vocativo. O exemplo aqui: ó Deus, ó céus, por que não me ligou? Gente, o chamamento aí utilizado antes, né? Ele enfatiza a indignação do locutor com a falta do telefonema, beleza? Então, muito bem, apóstrofe, chamar, né? Aí tem essa função que se assemelha ao vocativo. E vamos aí para mais uma, e agora, antíntese, antíntese, antíntese. Corresponde à aproximação de palavras contrárias, que têm sentidos opostos. Olha aqui o exemplo: o ódio e o amor andam de mãos dadas. Muito bem, então, antíntese, vamos aí para gravar na mente, no coração, aluno terceirão, sentido o quê? Sentido oposto, sentido contrário, né? A gente sempre costuma fazer assim, não batem, né? Sentido contrário. Amor e ódio. E assim a gente encerra esta aula cheia de amor, de alegria, com esse sentimento que você, aluno terceirão aí, vai sim gabaritar e vai ter sucesso. Valeu? Até a próxima!